Good morning, my babies. How are you today? Well, I hope you are so fine because I'm so fine too. Okay? So, let's go ahead. Vamos lá ver a nossa segunda aula de inglês, né? Segunda aula de inglês do ano, com a bênção de Deus, nosso Senhor. Bem, na aula passada, gente, a gente viu coisas básicas como What's your name? I'm fine, thanks. I'm happy, I'm sad, I'm so. Coisas do nosso cotidiano, mas que foi necessário para a gente dar essa recapitulada, né? Porque o que a gente está fazendo? A gente está recapitulando conteúdos importantes, principalmente do ano anterior, que no nosso caso é o do quarto ano. Foram assuntos do quarto ano, né? Para a gente poder dar uma aquecida nos neurônios, para então no próximo mês a gente começar os assuntos do quinto ano. Então eu comecei com essa parte mais básica, continuei com introducing yourself, né? Yourself, que foi o nosso conteúdo da semana passada, onde eu apresentei o texto do Nicolas se apresentando, da Cinho se apresentando e da Manu se apresentando, né? Passei a tarefinha. Falei dos months, né, que são os meses do ano, conteúdo do ano passado, e botei o mini dicionário para que vocês copiem no caderno. Tudo isso é uma recapitulação de conteúdos do ano passado, principalmente, mas também de anos anteriores, tá? Que é para a gente poder dar uma aquecida aí nos motores. O conteúdo de hoje que também vai ser o conteúdo do mês junto com Introducing Yourself, Professions. Pelo nome vocês já sabem, né? Que são as profissões. A gente viu esse conteúdo no ano passado, tá? E é um assunto bem bacana, mas que puxa outro assunto que a gente vai ver agora, tá? Vamos começar aqui. Bem, nesse primeiro quadrinho, deixa eu pegar aqui a canetinha. Nesse primeiro quadrinho, eu tenho aqui, ó, an actor and an actress. Eu tenho um ator e uma atriz. No segundo quadrinho, nós temos an architect. Nós temos um arquiteto, uma arquiteta, né? No caso aqui é uma mulher. No terceiro, nós temos, a chef, né? Nós temos um chefe de cozinha aí, um cozinheiro. Aqui nesse quadrinho, no quarto quadrinho, nós temos a computer programmer. Nós temos um programador de computador, né? Aquele pessoal que trabalha com tecnologia, né? Da informação. Nesse quinto quadrinho, nós temos an engineer, né? Um engenheiro. E nesse sexto quadrinho, nós temos a gardener, que é um jardineiro. Antes que eu passe para outra página, eu peço que repitam comigo, para a gente melhorar cada vez mais nossa pronúncia. Let's go. Actor. Actress. Architect. Chef. Computer programmer. Engineer. Gardener. Agora a gente vai passar para outro quadrinho, para outra página. Nessa página aqui, nesse slide, nós temos, pela figura aqui, nós temos um cabeleireiro, né? Como é que chama o cabeleireiro? Hairdresser, né? A hairdresser. Nesse segundo, nós temos uma advogada, a lawyer. E nesse terceiro, nós temos um pedreiro, né? A mason. Esse aqui nós temos uma violonista, né? Que é um músico, a pessoa que trabalha com música, né? Músico, a musician. E aqui nós temos a photographer, né? E por último, nós temos a scientist, né? Pela imagem, nós todos temos aqui. Eu não coloquei, não coloquei a tradução de nenhum aqui, porque a gente já viu esse conteúdo
e também tem as imagens, né? Então, não precisa colocar com tradução. Nesse 5º ano, eu vou trabalhar mais assim, tá bom? Vamos lá repetir com a tia esses nomes? Hairdresser, lawyer, mason, musician, photographer, scientist. Very good. Para vocês capricharem mais ainda na pronúncia, gente, o que eu sugiro, tá? Voltar um pouquinho a aula para aí dar pause e aí dar o play de novo e continua e volta para a tia falando tudo de novo e vocês repetem de novo, tá bom? Quanto mais repetir, melhor. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para essas duas palavrinhas que tem antes das profissões. Vocês notaram que antes das profissões, antes dos nomes das profissões, nós temos duas palavrinhas. Deixa eu pegar de novo a canetinha. Temos aí o an e o a. Olha aqui, ó. An e o a, tá bom? São dois artigos que a gente chama, né? Eles significam a palavra um e uma. Um e uma, tá? Não de numeral, não é número 1, não. Número 1 é number one, tá? É um artigo mesmo, tá? Um ator, an actor. Uma atriz, an actress. Um cozinheiro, a chef, tá bom? Vocês notam que antes de algumas profissões, nós temos o an, que é o A e o N. E de outras nós temos o A, que é só o A, não é? Vamos entender um pouquinho por que isso. Olha aí. A e an, que ambos significam um ou uma. O a gente usa antes de palavras que iniciam com o som de consoante, tá bom? Não obrigatoriamente seja uma consoante, mas que tenha o som de consoante. For example, ó, aqui, a hairdresser. Aqui ele tem um som de consoante, né? Hair tem um som de consoante. Então, a gente vai usar o A. Olha aqui o exemplo que eu dei. A doctor, né? Tem uma consoante, a palavra inicial tem um som de consoante. A doctor. Aí temos o an. O an também significa um e uma. E a gente usa antes de palavras que iniciam com o som de vogal, tá? Com o som de vogal. Veja bem, não é uma vogal obrigatoriamente, mas que tenha um som de vogal, beleza? Por exemplo, an engineer. A primeira palavra tem o som, a primeira letra, desculpa, tem o som de vogal. An engineer, ok? Aqui no A, antes dela, depois dela tem que ter uma palavra que inicia com o som de consoante. E o N tem que ter uma palavra que inicia com o som de vogal, tá bom? Esses dois são artigos, tá? Lembrando, não são numerais. Não confunda com o number one, tá bom? Isso é muito importante. E aí, baseado nas professions, e nos artigos aqui, eu tenho uma pergunta aqui para a gente. What do you want to be? O que é que você quer ser? Né? Aí eu tenho aqui, ó, duas opções. I want to be a teacher. Eu quero ser uma professora. I want to be an engineer. Eu quero ser uma engenheira, tá? Veja bem como você pode responder essa pergunta de o que é que você quer ser, né, quando crescer. Olha aqui como é que você responde. I want to be. Aí você coloca o artigo correto e a profissão que você quer ser, tá bom? Fiquem atentos a isso.
você vai colocar I want to be, eu quero ser, aí coloca o artigo, o artigo correto e a profissão que você quer ser. Tia, mas como assim? Artigo correto? Como é que eu vou saber qual é o artigo correto? Você vai observar a primeira letra da profissão. Deixa eu só pegar a borrachinha aqui. Você vai observar a primeira letra da profissão que você quer colocar. Esse daqui, ó, teacher. A primeira letra tem o som de T, não é? Então, tem o som de T, então T é consoante. Antes de som, quando a palavra inicia com som de consoante, a gente vai usar o artigo A, tá bom? Pronto, é assim que você vai descobrir qual é o artigo correto. Aqui no caso de engineer, aqui engineer começa com uma letrinha que tem o som de vogal, engineer, né? Então, eu já vou colocar aqui, ó, o N, tá bom? Não esqueçam disso, anotem isso no caderno, gente, tá? Anotem essa parte aqui no caderno, dê uma pausazinha na aula, deixa eu até apagar aqui esses riscados, dê uma pausazinha aí no vídeo e copiem isso, tá bom? Por favor. Aqui também, porque aqui não só ensina essa parte do artigo, mas também ensina como você falar eu quero ser, ó. Essa parte aqui, eu quero ser, serve para responder essa pergunta. O que é que você quer ser quando crescer, né? What do you want to be when you grow up? O que é que você quer ser quando crescer? Você responde, I want to be. Aí lembre-se, coloque o artigo correto e a profissão que você deseja. Aqui eu coloquei teacher and engineer, mas aqui foi só um exemplo. Você vai responder da sua forma com a profissão que você deseja, tá bom? Só um minutinho. Eu peço que ao mini dicionário de vocês, esse aqui foi o mini dicionário que eu lancei na aula passada. Eu peço que vocês acrescentem isso aqui. Just a minute, ó. Essa parte aqui, tá? Ó, I want to be a... acrescentem que se vocês não tiverem anotado, essa parte aqui foi a que a gente está explicando hoje com mais detalhes, mas a gente já viu no passado, por isso que eu já tinha colocado. E quem não colocou, por favor, anote seu mini dicionário. E adicionado a ele, a esse mini dicionário, você adiciona no seu mini dicionário as profissões, tá bom? As profissões você dá pausa na aula e copia, e assim você vai aumentando o seu mini dicionário no seu caderninho. Peço até que você coloque o seu mini dicionário já assim à parte, no caderno, na sua matéria de inglês, porque você vai aumentando a cada aula, adicionando mais palavrinhas que você aprende, tá bom? Para trabalhar esse conteúdo de hoje, eu vou deixar uma xerocopiada para vocês. Quem quiser imprimir, pode pegar o PDF no grupo do WhatsApp e quem quiser pegar na escola também pode pegar, tá bom? Depois vocês me mandam a fotinha da tarefa, tá certo? So, that's all for today, babies. See you soon. Bye, bye.